E o Lula se referiu a uma questão traumática, que foi o assassinato pela polícia de uma criança de 13 anos. Que depois foi no perfil da PM ser tratada como bandido, e bandido não era, nós tratamos esse assunto aqui ontem. E um governante tem de emitir um sinal. O governante tem de emitir um sinal. E este sinal, inclusive, governador Tarcísio, nós vamos falar bastante do senhor ainda hoje. Não é? Este sinal não pode ser um sinal verde para o morticínio. O governador de São Paulo, o governador da Bahia, o governador do Rio de Janeiro, qualquer governador. Um presidente da República, quando se refere a uma ação violenta da polícia, ele tem de ter um pacto com a civilidade, sem romper o diálogo político e sem transformar também a polícia num ente do mal. Porque não existe uma sociedade, não conhecemos uma sociedade sem polícia, mas a polícia foi feita para proteger as pessoas, ela existe para isso. Eu já disse aqui que a etimologia de polícia e de política é a mesma. Depois foram se distanciando, os sentidos foram se distanciando, mas na origem é a mesma coisa. Ela está dentro de uma organização da sociedade, para que a sociedade funcione, e não para que um inocente morra. Para que a sociedade funcione, e não para que os pobres sejam as vítimas mais frequentes das balas perdidas, que, como eu digo, sempre encontra uma criança preta pela frente. Isso que o Lula vai falar agora, que vocês vão ouvir, isso é um pacto com a democracia sem hostilizar ninguém. Eu fico me perguntando, bom, nem preciso me perguntar porque eu já sei o que está sendo dito, né? Se tivesse o outro na presidência se referindo ao episódio do assassinato de uma criança inocente de 13 anos, quando eu falo, vale bem, assassinato de uma criança inocente de 13 anos, dá um choque no cérebro, né? Uhum. Eu imagino o que teria sido dito, porque eu sei mais ou menos o que está sendo dito nas redes sociais. Solta o discurso do Lula, vai, a fala dele. E a gente não pode culpar a polícia, mas a gente tem que dizer que um cidadão que atira no menino que já estava caído é irresponsável e não estava preparado do ponto de vista psicológico para ser policial. Nós precisamos criar condições, governador, e o presidente da República quer ter responsabilidade junto com você. Nós precisamos criar as condições da polícia ser eficaz, da polícia ser pronta para combater o crime, mas ao mesmo tempo essa polícia tem que saber diferenciar o que é um bandido e que é um pobre que anda na rua. E para isso ela tem que estar bem informada. E eu não estou jogando a culpa em nenhum governador. O governo federal tem que assumir responsabilidade de ajudar os governadores no combate à violência, porque o crime organizado está tomando conta do país. Admite a existência do crime organizado, reconhece as dificuldades, não está procurando necessariamente culpados, mas deixa claro que é inaceitável. Aliás, eu posso ser mais duro e sou do que o Lula. Ele tem o compromisso de governar o país. Eu não governo o país. Eu posso, valeu bene, como digo, exercer a ética da convicção, ser apenas a minha convicção. Para lembrar a expressão do Max Weber. Ele tem a ética da convicção, mas também tem a da responsabilidade.
Ele tem que pensar que ele tem que conviver com todas as unidades da federação. Agora ficou muito claro o que é inaceitável. Aliás, hoje, nos meios bolsonaristas, né, no esgoto a céu aberto, circula muito a história de que o Bolsonaro recebeu 17,2 milhões em Pix, né? Manda Pix, a Anneli da extrema-direita. Manda Pix! 17,2 milhões. Para pagar multas. Não pagou até agora. Diz que gastou 14 mil. 14 mil com Mega Sena. Distribuiu dinheiro para a família, para não sei o quê. E aí, resolveu doar 100 mil reais para a viúva do policial morto em São Paulo, em Guarujá. Eu sou contra essa doação? Absolutamente não. Absolutamente não. Agora precisa ver, doou porque é generoso, porque não tolera que pessoas tombem injustamente, e é claro que a morte do policial foi injusta, mas eu pergunto, vai doar 100 mil também para a mãe do menino morto, no Rio de Janeiro? Preste atenção a isto. Isso aqui é fundamental. Quando o Bolsonaro doa 100 mil à viúva de um policial, ele está dizendo, considero isso inaceitável, quero ajudar a família. Aqui estão 100 mil reais dos 17,2 milhões que apareceram na conta dele. Mas quando ele faz essa doação, nesse caso, e não doa para a família do menino morto, de uma criança morta, não há como, por contraste, não sobrar a ideia de que uma morte é inaceitável, mas a outra é aceitável. E eu lhes pergunto, a você que me ouve, você que me vê nas redes sociais, você que me vê na televisão, é aceitável? O que Bolsonaro está fazendo com essa doação, ainda que o dinheiro venha a ser útil para a viúva, e eu não estou negando, mas está usando o que é um ato positivo, sem dúvida nenhuma, para a viúva, usa isso para, ainda que indiretamente e por vias cruzadas, alimentar o discurso da violência. É disso que estamos falando. Daí que essa fala de Lula seja muito bem-vinda. Porque diz, vamos ver no que podemos ajudar, os governos estaduais, etc. Não quero demonizar a polícia por princípio como ente, mas é preciso que um governante diga, é inaceitável o que aconteceu. E tudo tem de ser feito para que não se repita. Então, sem dúvida, uma jornada feliz no Rio de Janeiro. Porque ali se viu a tolerância política sendo exercida diante de um adversário. E na expressão do Zé Sócrates, é a democracia que os une, é a divergência que os une, dentro do regime democrático. E também se viu aí a intolerância com a violência, não é? Que faz tombar inocentes. Tá claro?